students! Hoje eu vim mostrar para vocês uma revisão a respeito de verbo to be. Porém, para a gente entrar nesse assunto do verbo to be, é necessário que antes a gente entenda o que são os pronomes pessoais. Então, são alguns como I, you, he, she, it, we e they. Então, esses são os personal pronouns. Vejam só, eu posso usar personal pronouns com o verbo to be ou com qualquer outro verbo. Porém, hoje nós vamos começar com o verbo to be. Então, I sou eu, you, você ou vocês, he é um pronome usado apenas para homens, ele, she, um pronome usado apenas para mulheres, ela, it é um pronome neutro, usado para coisas, objetos, animais, sentimentos, qualquer coisa que não seja pessoa. We somos nós e they, eles ou elas. They é plural de he, ou seja, dois ou mais homens, plural de she, duas ou mais mulheres e também plural de it, dois ou mais objetos ou qualquer outra coisa. Então vamos lá. Assim como na língua portuguesa, quando eu falo de verbos, é preciso que eu conjugue o verbo de acordo com o sujeito. O verbo to be, que é o nosso verbo em questão, significa ser ou estar. Então essa é uma curiosidade do verbo to be, porque em português nós temos dois verbos distintos e nós conseguimos perceber a diferença entre o que é ser e o que é estar. Em inglês, o verbo to be tem os dois significados, então é necessário darmos dicas se eu quero me referir a um estado permanente ou um estado momentâneo daquela pessoa, ou seja, essa diferença entre estar e ser. Então vamos lá. Assim como no português eu falo eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, a mesma coisa eu vou precisar fazer com o verbo to be no inglês. Eu preciso conjugar de acordo com o sujeito. Então entendam comigo, alunos, o nome do verbo é be. Porém, quando eu conjugo o verbo be para I, ele não é mais be, ele é am. I am. Vejam, então, que am é uma variação do verbo chamado be. Esse to aqui na frente significa apenas que o verbo está no infinitivo, ou seja, na forma normal, sem nenhuma conjugação. Então, be para I é am. Be para you, are. Be para he, she ou it, is. E o be para we e they também é are. Então, o que eu estou dizendo com isso? Quando eu falo I am, eu estou dizendo que eu sou ou eu estou. Depende da situação, depende de um contexto. You are, você é ou você está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. E assim por diante. Então, vou começar com alguns exemplos para vocês aqui. Alguns exemplos bem simples para que todos consigam entender. I am happy. Eu estou feliz. You are my best friend. Você é meu melhor amigo ou melhor amiga. He is my father. Ele é meu pai. She is sick. Por exemplo, ela está doente. It is my favorite movie. Ele ou este é o meu filme favorito. We are
together. Nós estamos juntos. They are my parents. Eles são meus pais. Então, algumas frases bem simples para que vocês percebam que, através do verbo to be, eu consigo expressar informações muito básicas e é por isso que ele é visto primeiro do que os outros verbos. Então, com ele eu consigo dizer, por exemplo, I am Carla, I am a teacher, I am 38 years old, I am from Brazil. Então, várias informações pessoais ao meu respeito ou respeito de qualquer outra pessoa, eu consigo expressar com o verbo to be. E esse é um dos motivos porque ele é visto antes dos demais verbos. E o segundo motivo porque se fala tanto em verbo to be é porque ele funciona num sistema um pouco diferente dos outros verbos, tá? Que outros verbos são esses? Qualquer outro, por exemplo, o verbo jogar, nadar, comer, brincar, ou seja, play, swim, eat, sleep, jump, qualquer outro verbo, todos esses outros verbos funcionam num sistema um pouco diferente do que o verbo to be. Então eu diria que nós podemos separar os verbos em dois grandes conjuntos, o verbo to be e os outros. É claro, existem alguns verbos que a gente vê mais para frente na nossa caminhada com a língua inglesa, chamados de verbos modais, que se parecem bastante com esse sistema do verbo to be. Mas para quem está começando, vamos fazer essa distinção agora. Verbo to be funciona de uma forma e os outros verbos funcionam de outra forma. Que outra forma é essa, teacher? Nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre simple present. No momento, vamos nos ater aqui ao verbo to be. Então, o que acontece? Esses exemplos que eu dei para vocês são afirmações. Eu estou feliz, você é meu melhor amigo e assim por diante. Agora vem a pergunta, como que eu faço para dizer que não? Como que eu faço para dizer que eu não estou feliz ou que você não é meu melhor amigo, ele não é meu pai, ela não está doente? Para dizer que não em inglês, basta eu acrescentar uma única palavra com 3 letras, que é a palavra not. Então, basta que eu coloque esse not após o verbo to be. Not. 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 E assim por diante. Ao acrescentar not, eu estou dizendo que não. O que eu posso fazer, alunos? Eu posso juntar o are com o not e o is com o not. Portanto, ficando aren't e isn't. Fica ao seu critério deixar separado are not ou is not, ou aren't e isn't. Tanto faz, o significado é o mesmo, é mais uma questão de velocidade, principalmente no falar. Então essas contrações acontecem bastante no inglês. O am não é possível contrair junto com o not, então eu preciso deixar ele separado, mas eu posso contrair, por exemplo, o I com o am, I'm, e posso colocar o not aqui ao lado. Porém, am com not não contrai. Enfim, é muito simples para dizer que não, para fazer negações com o verbo to be. Basta acrescentar not, ok? E como que eu faço para fazer perguntas com o verbo to be? Basta que eu inverta sujeito e verbo, ou seja, ao invés de it is, eu vou alterar para is it. Ao invés de we are we. Ao invés de they are they. Então, vamos pegar essas 3 últimas frases aqui e transformá-las em pergunta. Is it my favorite movie? Are we together? Are they my parents? Isso é muito importante, alunos, vocês entenderem que na língua inglesa, ao você fazer uma pergunta, a primeira palavra já tem que denunciar que aquela frase que vem será uma pergunta. Então, quando essa frase contém o verbo to be, é fácil.
basta que eu coloque o verbo to be na frente do sujeito. E dessa forma estão feitas as perguntas. Então, revisando. Para tratar de verbo to be é necessário conhecer os pronomes pessoais, que são as pessoas. Para afirmar, eu uso o verbo to be sempre conjugando de acordo com o pronome. Para negar, basta acrescentar a palavra not depois do verbo to be. E para fazer as perguntas, inverter o sujeito com o verbo to be. Mais uma dica, alunos. Eu posso, ao invés de usar um pronome, posso usar um nome. Então aqui nós tínhamos he. Agora eu coloquei Pedro. Pedro é menino, equivale ao pronome he. They, que significa eles ou elas. Eu estou falando de pais, eu posso colocar o nome de duas pessoas. Are Rosie and Carlos my parents? Então é perfeito fazer também essa mudança de um pronome para o nome. O verbo to be vai continuar valendo da mesma forma. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. Goodbye, see you!